Olá pessoal, Via Cultural Mix, eu sou o Pietro de Pompei. Hoje a gente vai fazer a nossa última aula, quarta e última aula, sobre experimentações entre aquarela e fotografia. Muito bem, a aquarela é uma tinta muito famosa, sim, provavelmente você já deve ter usado, testado ou pelo menos visto alguma coisa pintada a aquarela, né? Eu acho legal colocar algumas imagens para a gente ver de pinturas em aquarela, né? Como vocês podem ver, ela tem esse aspecto de mancha, ela tem essa coisa da água, né? É como se fosse uma collab entre o artista e a água. Na aquarela é difícil você ter o total controle, né, da tinta. Se você quer ter esse total controle da tinta, você muitas vezes vai se frustrar. É importante entender que a aquarela é uma collab mesmo de você. Collab é uma coisa que a gente chama de colaboração, né? Quando a gente faz uma arte com outra pessoa, com outra, né? Então é uma colaboração entre você e a tinta, entre você e a água. Se você quer dominar 100% dela, você vai se frustrar e vai borrar, né? Então, no começo é legal entender isso, né? Que a aquarela, ela é água, né? Ela é essa coisa líquida, certo? E tem algumas coisas interessantes sobre a aquarela. Eu falei para vocês já, na segunda aula, sobre um pouco da diferença entre as mais baratas e as mais caras. Que não importa, você não precisa ter uma aquarela muito boa no começo. Você não precisa comprar uma aquarela caríssima. Tem aquarelas que são caríssimas. Você não precisa. Você pode comprar esses estojinhos assim, nesse estilo assim, ó, que já é perfeito, vai servir para você perfeitamente. Mas o mais importante da aquarela não é a qualidade da tinta, mas o papel. O papel é muito importante. Para você pintar aquarela e ter um resultado, desse resultado padrão aquarela, é importante que você tenha um papel, algodão, né? Papel com bastante algodão, assim. E é importante que você também tenha uma gramatura alta, né? Porque o papel ele não pode enrugar. Lembra que a aquarela a gente usa bastante água. Então, se for qualquer papel, ou se for um papel muito impermeável, ele vai enrugar. Outra dica importante também, né? Além do papel, que é o mais importante, tente não colocar muita água, exagerar na água que você coloca no pigmento. E tenta também não colocar pouca água, né? Então, se você passa o pincel e ele está seco, a tinta, quando você passa o pincel ele fica com uma marca do pincel assim na folha, é porque está com pouca água. Tem uma técnica específica que usa isso, mas aí é uma coisa mais pra frente que a gente vai conseguir entender. No começo é importante que a água esteja boa para o seu pincel deslizar. Ela não pode ser em excesso, porque também aí você vai pecar pelo outro lado, né? Aí vai fazer bolhas, não vai ser legal. Mas também ela não pode ter falta de tinta. Então você tem que conseguir, quando você passa a água no pincel e pega a aquarela, o pincel tem que deslizar bem na folha e você tem que sentir que não está molhado demais e nem seco demais, né? Não pode mostrar a marca das cerdas do pincel. Mas uma dica sobre papel agora, novamente, é que o seguinte, o papel, como eu disse, é legal investir num papel melhor, né? O papel realmente não dá para ser qualquer papel, se você quer um resultado padrão de aquarela. O que eu aconselho fazer? Os blocos, esse bloco aqui, ó, é um bloco de papel para aquarela, né? Especificamente para aquarela. Ele é mais ou menos em torno de 25, 30 reais.
e vem 12 folhas. O que eu aconselho fazer, que é um macete muito bom para você que está começando a pintar e quer pintar bastante e não quer ter pouco papel, só 12 folhas. Você vai comprar um bloco assim de 12 folhas de papel para aquarela, papel bom para aquarela. Esse daqui é legal. Você vai cortar esse bloco no meio, igual a gente fez com o sketchbook, lembra que eu falei que é legal de encadernar? Vai cortar esse bloco no meio, já vai dobrar suas folhas, então vão ser 24 folhas. E você também pode usar tanto a frente quanto o verso do papel para pintar. Principalmente quando você está estudando, você não precisa pintar só um lado, você pode usar os dois lados. Então se você comprar um bloco de 12 folhas, cortar ele no meio, elas já vão virar 24. E se você usar os dois lados, você vai conseguir fazer 48 pinturas de uma forma muito barata, gastando 25, 30 reais. Entendeu? Então vale a pena investir num papel bom e cortar ele no meio, assim, né? Virar um tamanho A5 que a gente chama, para ficar mais em conta e você conseguir pintar mais, fazer mais desenhos, né? Usando frente e verso do papel. Agora, falando de materiais que você precisa para pintar a aquarela, tirando, né, justamente os pigmentos, aquarela, o pincel e a folha, papel ou um pano, alguma coisa para você limpar o pincel, né? Então você está pintando lá, é sempre importante você vir aqui e estar tirando o excesso de tinta, de pigmento do pincel. Principalmente quando você for de uma cor para outra. Terminou de pegar uma cor, terminou de usar o vermelho, vai usar o azul, limpa o pincel. Limpa aqui assim, ó. Nunca passa de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. Tirou, não faz de novo, não volta, não faça zigue-zague que estraga as cerdas do pincel. Papel para limpar o pincel, tirar o excesso de tinta, tirar o excesso de água. É legal ter também 2 potes com água, 2 recipientes com água. Um para você pegar água para diluir o pigmento e o outro para você limpar o pincel. 2 é o ideal, mas um também serve. Se você fazer isso em um só, também dá, mas o ideal é ter 2, né? E também fita crepe. Fita crepe é importante porque a gente, quando for pintar com aquarela, é legal você prender o papel com fita crepe na superfície que você está pintando, tipo na mesa. Prende ele, isso ajuda, né? Porque se ele enrugar, se ele dobrar alguma coisa, a aquarela não escorre, né? Então prenda o seu papel com durex, com fita e manda ver para pintar. Uma coisa legal também que eu comentei de fazer a sua própria tinta, fazer a sua aquarela, né? Um jeito para fazer isso interessante é usando papel crepom. É o papel crepom que a gente usa bastante na escola para fazer artesanato, para fazer trabalhos. Se você pega esse que tem uma cor forte, a gente consegue colocar ele num recipiente assim, ó, e jogar um pouquinho de álcool 70 e 90, eu sei que funcionam. Álcool 40 eu não tenho certeza, mas você pode testar. Joga um pouquinho de álcool em cima do crepom mesmo, e você vai ver que ele vai começar a soltar tinta, ó. E essa tinta aqui que ele solta, você consegue usar ela para pintar. Ó. Olha como ele soltou bem rápido, tá vendo? Perceba que você consegue uma cor linda. E com crepom você vai ter um monte de tinta, porque crepom é barato, né? Você vai ter tinta aquarela para a vida toda praticamente. Olha o pedacinho que eu usei só, olha como ele rende bem. Tá vendo? Esse daqui que eu tinha colocado mais cedo, olha como ele soltou um pigmento até mais escuro aqui, ó. Tá vendo? Vamos testar com laranja para ver se funciona também. Ó, o laranja, ele é um pouquinho mais fraco. Tá vendo, ó? Mas ele também funciona perfeitamente. Tá vendo aqui? Ó. Olha que legal. Dá pra você fazer uma pintura inteira usando só papel crepom. E um pouquinho de álcool pra soltar a tinta dele. Soltar esse pigmento dele, que tá nele, né? Ó. Certo? Agora eu vou passar um exercício para vocês, que é justamente essa integração da fotografia e da pintura aquarela, certo? Aqui a gente tem... antes disso,
Deixa eu mostrar para vocês. Essa folha aqui é uma folha específica para aquarela, né? No caso, essa daqui que eu tinha comentado com vocês, né? É um papel que tem mais algodão, é um papel que ele resiste bem à água, certo? Mas, se você quer pintar e você não tem esse papel ainda, não tem problema, você consegue pintar com outros papéis, você consegue pintar com outras coisas. O resultado não vai ser aquele padrão de aquarela, né? O padrão que a aquarela consegue atingir, mas você vai conseguir pintar da mesma forma, vai ter um resultado diferente do que no papel de aquarela, certo? Mas não sendo papel de aquarela também não te impede de pintar, tá? Você pode testar. Para provar isso, ó, nesse papel aqui, ele não é um papel específico para aquarela, ele é um papel fotográfico, né? E ele não seria esse ideal para pintar, né? Não é aquela coisa padrão que vai dar o padrão de aquarela. Mas eu vou provar aqui para vocês hoje que mesmo com esse papel que não é adequado da fotografia, a gente consegue pintar e atingir um resultado ok tranquilamente, tá bom? Então não se iniba em não ter o material. Se você tem alguma coisa, pode ser o papel que for, mesmo que não seja o ideal. Como eu falei, dá para fazer aquele esquema de ter mais papéis pagando menos, mas não se impeça de fazer não tendo papel ideal, tá bom? Para esse exercício aqui, a gente vai fazer a mistura, a integração da fotografia com a aquarela. Ó, o exemplo aqui que eu fiz rapidamente, aqui no começo da aula, com essa mesma fotografia, eu imprimi ela e eu usei a aquarela para colorir por cima da fotografia. Como vocês podem ver aqui, tá vendo? Ó. Eu joguei um pouco de laranja que eu fiz com crepom, um pouco de azul que eu também fiz com crepom e um verde da minha aquarela que eu já tinha pronto. Certo? Para esse exercício, a gente vai precisar de fita crepe, o nosso estojo aquarela, ou seu papel crepom que você fez a sua própria tinta aquarela, e 2 recipientes com água e um papel para limpar o pincel, né? Um recipiente com água você vai limpar o pincel, o outro você vai usar para pegar a água para diluir a tinta aquarela, certo? Para a pintura de hoje, eu não vou usar essa foto aqui não, eu vou usar uma outra, que essa daqui, como vocês veem, eu já fiz. Eu vou usar essa foto aqui. É interessante você procurar fotos que sejam mais claras. Essa daqui, ela tem muitos tons mais escuros, é um pouco mais difícil de pegar aquarela, principalmente se você não tem um papel adequado para aquarela, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó, você percebe que onde eu habitei mais foi aonde as partes mais claras, porque a aquarela pega mais fácil, tá bom? Então, quando você for buscar a sua foto, é importante que você coloque ela em preto e branco. Você pode fazer isso pelo celular, por algum aplicativo, não sei. Ou na gráfica mesmo, você pedir para imprimir em preto e branco, né? E também buscar fotos com bastante branco, que isso vai facilitar em enxergar a tinta, certo? Escolhida a foto, essa daqui não tem tanto branco, mas ela vai servir bem. A gente vai, primeiramente, prender a folha na base que a gente tem aqui, ó, para ela não se mover e não enrugar. Principalmente um papel que não é específico para aquarela, ele tem chances altas de enrugar. Então, é legal a gente prender, como vocês estão vendo aqui, ó, o papel. Próximo passo é, ainda com a fita crepe, você identificar áreas que você quer preservar da tinta. Por exemplo, aqui eu coloquei fita crepe aqui em volta para eu conseguir pintar o meio tranquilamente e dar esse aspecto reto de recorte. Tá vendo? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero esse aspecto de recorte. Aqui na câmera dele. Cadê a tesoura? É legal você procurar formas geométricas, né? Quadrados, triângulos,
retas, né, que dá pra fazer com a fita mais fácil. Eu vou fazer um triângulo aqui na outra mão dele, que eu achei interessante essa mão. E ela tem branco, tá vendo que eu tô focando pra pintar nas partes que aparecem o branco? Porque a tinta, ela vai aparecer e ser mais visível. Lembrando que a gente tá colocando durex, a gente vai colocar a tinta aqui no meio. Onde tem o durex, ele vai proteger a folha da tinta, tá? Pense nisso quando você estiver aí fazendo o seu. Eu quero colocar aqui no rosto desse homem. Beleza. Você já delimitou áreas que você quer? É sempre legal pensar em formas geométricas. Então aqui tem um tipo de retângulo, aqui tem um quadradinho, aqui tem um triângulo. Isso fica legal. Delimitando essas coisas, você vai lá pegar a sua tinta que você fez com o pincel. Pode molhar a cerda do seu pincel bem, para pegar esse pigmento da tinta. Eu vou experimentar usar essa tinta do Crepom. Será que ela vai dar certo? Eu quero começar pela câmera dele. A aquarela, ela tem esse aspecto transparente. Perceba como, mesmo você passando a tinta, você consegue ainda enxergar a fotografia atrás. A máquina fotográfica, né? Eu também quero esse vermelho aqui no rosto dele. Só que eu não vou pintar até aqui em cima, eu vou pintar de outra cor. E o chapéu também. E na mão dele. Eu quero que a mão dele seja rosa. Aqui no caso eu vou pintar só a mão dele de rosa. Tá vendo? E em volta eu vou usar outra cor. Bom, vou mudar de cor. Vem aqui na água de limpar o pincel. Passa bem. Tira o excesso aqui, né? Vem com o papel aqui, ó. Com cuidado para não estragar o seu pincel. Tira o excesso de tinta. Tá pronto para nova. Pega a outra água de diluente, certo? Agora eu vou usar a minha aquarela. Eu vou pegar um amarelo ocre, ó, que eu acho bem bonito. Eu vou usar a cor pura. Eu posso também usar, transformar, misturar cores para chegar em outras. Mas eu prefiro usar a cor pura mesmo, que é mais fácil. Vocês podem fazer o mesmo. Muito bem. Agora com esse amarelo, eu estou passando ele aqui embaixo. Se por acaso a sua fotografia for impressa em algum papel mais impermeável, que você esteja com dificuldade de colocar tinta, por exemplo, ó, se eu misturar com a água, aqui esse ocre, com água só, e passar aqui, perceba que o papel está impermeável, tá vendo? Ó? Ele não deixa a tinta pegar. Se isso acontecer com vocês, o que vocês podem usar é o álcool. Aqui no papel crepom que eu usei com álcool, colocar um pouquinho de álcool aqui e pegar esse amarelo aqui do ocre e misturar um pouquinho com esse álcool, você vai ver que ele vai pegar melhor na impressão da folha, ó. E você vai conseguir colorir normalmente. Ó. Tá vendo que não é o ideal. Mas é isso, a gente consegue adaptar, entendeu? A arte é adaptação. Você pega as ferramentas que você tem e você adapta com o que você tem. Certo? Viu que tá com aspecto mais molhado? Deixa secar um pouquinho. Aqui já tá pegando a cor, ó. Onde tem tinta escura também é um pouco mais difícil de colorir. Deixou aqui, ó. Deixa secar um pouquinho. Deixa paradinho para secar um pouquinho. Certo? Agora, aqui que tem um branco vai ser um pouco mais fácil. Eu vou pegar o verde. E vou passar aqui, ó. Olha como ele pega bem no branco, tá vendo, ó? Onde tá branco, ó. Ele vai lá e colore mesmo, ó. E vou fazer alguns detalhes com verde, pouca coisa. Onde eu tô vendo branco. Tá vendo? Aqui eu acho legal passar com um pouquinho de álcool.
Eu quero... Aqui tudo atrás, que são umas plantas, eu vou pintar de verde. Certo? É isso. Eu já tô feliz com a minha. Agora, antes de você tirar qualquer coisa, você vai esperar secar bem. Tá aí uma dica importante da aquarela. A aquarela, sempre quando você for mexer mais nela, é importante você esperar ela secar bem. Tem que ter um pouquinho de paciência. Então vamos esperar secar aqui. E quando tiver seco, eu vou tirar os durex pra gente ver como é que ficou. Bom, gente, secou aqui a nossa obra, né? Certifique-se de que ela está bem seca. E agora a gente, com cuidado, vai tirar os durex para ver o resultado. Vê os que você colocou por cima primeiro. E a câmera, hein? E esse foi o resultado da minha. E aí, vocês gostaram da de vocês? Como você pode ver, por não ser um papel exatamente de aquarela, ele tem algumas falhas, né? Mas tudo bem, não se preocupe com isso, tá bom? Pode fazer, pode experimentar, experimenta com outros tipos de papel, com os tipos de fotografia diferente. Se tiver alguma fotografia antiga, sua, em preto e branco, é melhor para pintar, né? Se ela tiver colorida e você quiser tentar também, manda ver, né? Mas tá vendo, ó? Aqui o rosa, o amarelo. Esse aqui foi o resultado da minha. Não esquece de quando terminar, se você gostar mesmo da sua, assinar. Normalmente a assinatura a gente coloca ou aqui embaixo, ou aqui em cima. Mas normalmente os artistas colocam mais aqui embaixo mesmo. Ou até atrás, se você preferir. E a data também é muito importante, para no futuro você conseguir lembrar de quando você fez. Bom, pessoal, essa foi a nossa última aula. Agradeço muito por terem acompanhado essa jornada até aqui comigo. Convido vocês a acompanharem também a Via Cultural Mix. E é isso. Tchau!